Gravando. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, alegria voltar, estarmos mais uma vez juntos para a continuidade do nosso estudo da revista Compromisso, estudando hoje a lição de número 11, e assim já vamos chegando ao final do trimestre. Mais 2 lições estaremos finalizando esse trimestre. Estudando a lição de número 11, estaremos focando o tema Visão da Vitória do Bem. É a vitória do Senhor Jesus, vindo vitorioso para vencer os seus inimigos e encontrar-se e levar consigo a sua igreja. Hoje, depois de termos estudado algumas lições importantes que estavam exatamente trazendo este grande momento da vitória, que é o que veremos daqui para frente até a lição de número 13, é a vitória do Senhor e da sua igreja contra a maldade. Portanto, vamos ler o texto, que é o texto áureo, que está exatamente baseado no livro do Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14, que diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Vitória do bem. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É a identidade daquele que vem vencedor, que virá para vencer. Vencerão com ele os seus chamados, ou seja, os salvos, os escolhidos, os fiéis. Então, que Deus nos abençoe na aplicação e entendimento desse texto e no estudo que estaremos realizando, que é a lição de número 11. Considerando a introdução do estudo de número 11, algumas considerações a respeito dos capítulos 17, 18 e 19. Primeiro, entender que são capítulos de grande relevância, porque trata de acontecimentos que precedem a celebração do Cordeiro. Por isso, trata da iminente vitória de Jesus Cristo sobre a besta, o falso profeta e o dragão, Satanás, como também a visão da grande Babilônia. Babilônia, presente na história do povo de Israel no passado, e que João faz referência aqui na lição de número 11, nestes capítulos 17, 18 e 19. Trata de acontecimentos de grande influência no mundo e também o seu fim aqui revelado. A influência da maldade, da perversidade do mundo contra o Evangelho do Senhor, contra a palavra da verdade, contra o próprio Senhor, zombarias contra a igreja do Senhor. Mas o Senhor está conduzindo toda esta história. Em primeiro lugar, queridos irmãos, capítulo de número 17 traz para nós 3 quadros. O quadro que chama-se da grande meretriz, o outro descreve a respeito da besta, e o terceiro fala da vitória. Então, são 3 quadros interessantes pintados aqui neste capítulo de número 17. A visão da grande meretriz. Meretriz aqui, por exemplo, trata-se de adultério, de infidelidade, que neste caso é uma referência à infidelidade do povo a Deus. Então, quando nós nos dobramos a servir a outros deuses, homens, sistemas, e colocamos todas essas coisas no lugar de Deus, o texto chama esta atitude de infidelidade ao Senhor, comparada aqui à meretriz, a prostituição espiritual neste caso. Então, é neste sentido que precisa ser entendido aqui
a derrota da grande meretriz. Em segundo lugar, capítulos 17 e 18, o significado da Babilônia. A Babilônia é esta meretriz, que se refere ao capítulo de número 17. Para os crentes da Ásia, Babilônia indica exatamente o sofrimento que ela vivenciava vindo de Roma, dos imperadores de Roma, que perseguia a igreja do Senhor. Mas por que isto acontecia? Porque a igreja do Senhor permanecia fiel ao nome do Senhor. Então, Babilônia, queridos irmãos, aparece como representação da rebeldia dos dias de João, dos dias de Roma, ao longo da história da igreja. Então, é a representação da rebeldia humana contra Deus. As atitudes, sejam elas de instituições, de reis, pessoas, política, sociedade, cultura, que sejam adversas ao Senhor, que sejam contrárias ao Senhor, é comparado aqui no texto de Apocalipse, capítulo 17 e 18, como Babilônia. Ou seja, é o sistema do mundo que se opõe ao Senhor. Diante deste quadro, o que nós podemos perceber é que o juízo divino se manifesta e se levanta a favor da igreja e dos seus fiéis. Assim, querido irmão, em toda a época da história da igreja, ela deve se manter fiel ao Senhor, prestando cultos ao Senhor, mesmo que tenha que passar pelas circunstâncias, pela perseguição, seja ela de qual monta aconteça esta perseguição. Em alguns lugares no mundo hoje, os servos do Senhor são perseguidos, maltratados e até mortos. Em outros lugares, como aqui no Brasil, há uma perseguição ideológica, de quebras de preceitos, da moral, e tentando levar a igreja a compreender como essas coisas como se fossem normais. E todo este comportamento, diante deste comportamento adverso, a igreja precisa permanecer fiel, sabendo que o Senhor cuida da igreja. Então fica claro no texto que Babilônia é mais um símbolo do que um lugar, né? Então, eu acho que isto ficou bem claro para o querido irmão. Portanto, Babilônia refere-se a todos os impérios, qualquer sistema religioso que se levanta contra Deus ou contra a igreja, seja sistema religioso, político, cultural, qualquer organismo que se levante contra a igreja do Senhor e contra o próprio Deus é comparado aqui no texto com a Babilônia. E Deus, então, não apenas ordena a igreja a sair da Babilônia. O que o texto quer dizer com isto? O texto quer dizer que Deus não apenas ordena a igreja a não ter comunhão com as trevas, mas ele, ao mesmo tempo que ordena a igreja a se afastar das trevas, se afastar da Babilônia espiritual, da perversidade espiritual, ele diz quais são as razões porque a igreja deve se manter no seu lugar. Capítulo 18, verso 4. Para que a igreja não se torne cúmplice da desobediência da Babilônia. Da Babilônia deste século, como foi nos séculos passados e nos dias de João. Para que a igreja não seja atingida pelos flagelos que serão manifestados. Ainda verso 4. Deus vai proteger a igreja contra o mal, mas se ela permanecer fiel. Ainda, versos 6 a 8 do capítulo 18, Deus não apenas ordena a igreja para sair da Babilônia, mas diz que é para que a igreja entenda os critérios do juízo de Deus, do juízo divino, que Deus vai atuar com justiça. Então é preciso que ela saia da Babilônia, entendendo que Deus age com justiça contra os perversos, aqueles que usam de perversidade contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus e a sua igreja. E para que a igreja entenda que o juízo divino se manifestará
repentinamente. Capítulo 19, em terceiro lugar, a glória do Cordeiro se manifesta. Ao mesmo tempo, mostra o grito da vitória da igreja nos céus, enquanto o mundo passa por momentos difíceis. A Babilônia cai, sofrerá o juízo do Senhor. Mas a igreja de Jesus canta. A perversidade sofre juízo. A iniquidade que se multiplica. A Babilônia deste século há de cair, como caiu nos séculos passados. E cairá até a volta do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, cairá definitivamente. E a igreja do Senhor permanece firme, cantando e louvando ao Senhor. Não é um grito de vingança, porque realmente não é, de vingança pessoal. Mas esta celebração é o reconhecimento da vitória de Deus e do julgamento do Senhor contra os ímpios. É a alegria de ver a vitória do Cordeiro e o julgamento divino contra os ímpios. Portanto, o quadro pintado aqui no capítulo de número 19 é a glória do Senhor, a glória do Cordeiro chegando. Momento culminante da história da humanidade. Fazendo uma retrospectiva dos estudos que já passaram, quando nós olhamos para capítulo 1 até o capítulo de número 11 de Apocalipse, fala da perseguição do mundo sobre a igreja de Deus. Perseguição no passado, perseguição no presente e também no futuro até a volta do Senhor Jesus. E como esses perseguidores se tornam alvos do juízo divino. O capítulo 12, verso 16, o Senhor traz através do João a visão para nós, dragão, que é, sem dúvida, Satanás, do anticristo, ou seja, aquele que se volta contra o Senhor e se coloca no lugar do Senhor, ou quer se colocar no lugar do Senhor, quer achar que seja ele Cristo, o falso profeta, que é aquele que promove a falsa religião, vão se juntar para lutar contra Deus e contra a sua igreja. Lutar contra o Cordeiro e contra a igreja do Cordeiro. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas essas coisas e por isso a igreja do Senhor não precisa temer. Será este o momento culminante da história da humanidade. E o capítulo 17 e 18, então, revela como o sistema do mundo, representado pela religião falsa, e os sistemas políticos e econômicos vão se encontrar em colapso. E o texto chega a dizer que arderá tremendamente, sofrerá tremendamente, que queirão até mesmo morrer. Tudo isto em consequência da sua desobediência, da sua infidelidade e da investida contra Deus e contra a igreja. Sofrerão tremendamente aqueles que se voltam contra o Senhor. E o capítulo 19, que é este que estamos estudando, 17, 18, 19, João tem a visão da igreja que está nos céus. Tem a visão da boda do Cordeiro, a visão gloriosa da volta do Senhor Jesus Cristo e da sua vitória sobre o inimigo. Veja que o capítulo 19 traz para nós um quadro pintado daquilo que realmente nós esperamos no ano do grande momento da manifestação do Cordeiro. É chegada, então, as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se preparou, verso 7, do capítulo 19. O que isto significa? O Cordeiro, Jesus Cristo. A esposa, os santos, a igreja do Senhor. A roupa é feita para o grande encontro, para esta celebração, chamada de roupa da justiça, a roupa dos santos. Significa a forma como os salvos serão apresentados no encontro com o Cordeiro. Vidas santas e justificadas, justas diante do Senhor. Portanto, queridos, nós entendemos aqui que
essa roupa é concedida pelo Senhor Deus, pois é Ele que faz a justiça. É Ele que revela e traz justiça. Então os céus se abrem para a vinda triunfal do Cordeiro. É a visão aqui do capítulo 19. O céu se abrindo para a vinda triunfal do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis. É a aparição do noivo, Rei dos Reis, verso 11, capítulo 19. É a descrição do noivo, que é este, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, o noivo, Jesus Cristo. Capítulo 19, versos 11 a 13, capítulo 15, versículos 15, melhor dizendo, até o 16. E os exércitos que acompanham o noivo, salvos, de vidas salvas, que estarão com ele, com o Rei dos Reis, para a grande celebração da vitória do Cordeiro. A derrota do inimigo pelo Rei dos Reis, capítulo 19, versos 17 e 18. Ele vem vitorioso. Ele vem para vencer. Lá no capítulo 6, versículo de número 2, quando fala do cavalo branco e que sobre ele vem aquele que é para vencer, o Rei dos Reis chega para o seu triunfo, para a sua vitória sobre os inimigos na batalha final, o Amar-Gedon. Conforme estudamos na lição passada, o significado de Amar-Gedon, que é a luta do Cordeiro contra os seus inimigos. É o cavalo vitorioso, o cavaleiro vitorioso, vindo sobre o seu cavalo branco. É a visão que aparece aqui de Jesus Cristo vindo vitorioso, capítulo 19, versos 11 a 21. João vê o cavaleiro vencedor, com toda a sua magnificência e força, em favor dos santos, tanto da Ásia como também dos santos em qualquer momento da história da igreja. É ele que vence o inimigo, e as características daquele que vem como vencedor, trazendo nas suas vestes a mancha do sangue, o sangue que derramou, e vindo para demonstrar a sua força, o seu poder vitorioso sobre o inimigo. Em quarto lugar, então, nós vamos perceber aqui no capítulo 19 a celebração pela vitória do Cordeiro sobre a Babilônia. Ou seja, a celebração de Jesus Cristo e a sua vitória com a igreja sobre a maldade. É a alegria que nós podemos perceber aqui dos salvos do Senhor. Que esta alegria se deve ao fim da influência da Babilônia sobre a terra. Como nós podemos ver, capítulo 6, verso 10, podem-se ver aqui a oração dos mártires sendo atendidas para a vitória do Senhor sobre os seus perseguidores. Assim é revelada a celebração em forma de hino. É o cântico da vitória, não é? O cântico deste hino é usado através da palavra hebraica, aleluia, que quer dizer louve ao Senhor. Então, louvai ao Senhor. E aleluia tem sido um termo usado por nós também nos nossos tempos, da história da igreja, compreendendo a nossa adoração ao Senhor. Portanto, queridos irmãos, estes são os quadros do capítulos 17, 18, 19, que nos mostra o Cordeiro de Deus vindo para vencer. Ele vence o dragão, ele vence os anticristos, seja ele o falso profeta, o anticristo, seja qualquer que reis, reinos, sistemas religiosos ou políticos contra a igreja, e virá para vencer qualquer que seja o anticristo do tempo da sua volta. Se for alguém que estiver dominando e trazendo confusão neste mundo, não importa, ele será vencido. O Senhor virá para vencer. E a gente não tem dúvida disto.
E depois, o capítulo 19 nos mostra a celebração do Cordeiro com os salvos, por sua vitória sobre a Babilônia dos perversos, a infidelidade e daqueles que trouxeram dificuldades e perseguição à igreja. O Senhor vem para vencer. Não nos esqueçamos disto. Então, quais são as aplicações para nós hoje, ao estudarmos esta lição de número 11? Primeiro, que a cultura mundial, irmãos, está cada vez mais tolerante à depravação. Você concorda comigo? Como nós temos percebido o crescimento da iniquidade, o esfriamento do amor, a perversidade, a depravação, usando inclusive o nome do Senhor, depravando o nome do Senhor. A idolatria, o ateísmo, a descrença em Deus, além de pensamentos relativistas que dominam a cultura do presente século, inclusive dentro dos nossos arraiais evangélicos. Podemos perceber algumas falas que pregam ou que ensinam a possibilidade de relativizar a palavra de Deus, descaracterizando a verdade absoluta da palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos como igreja do Senhor para não nos deixar ser enganados com este tempo. Mas não nos esqueçamos de quem Deus é. Eu e você, a igreja do Senhor, não pode se esquecer de quem Deus é. Ele é soberano e tem o controle de toda a história. É Ele que controla os fatos, independente de qualquer circunstância. É Deus que está controlando todas as coisas. Não podemos perder as esperanças, queridos irmãos. Mesmo que esse tempo seja difícil, nenhum de nós pode perder a esperança. Pois esse Deus, ele age na história e exerce justiça na hora em que ele bem entender. Na hora certa, ele age em favor da igreja. Devemos esperar pela justiça do Senhor e devemos celebrar ao Senhor por todos os seus feitos. Portanto, como nós podemos concluir a lição de número 11? Nós podemos concluir que a vitória de Jesus sobre o Império Romano mostra que todos os poderes humanos e as trevas, um dia, serão vencidos por ele e que os crentes participarão da vitória. Que grande conclusão, né, que a gente pode tomar aqui. No passado, esta vitória foi dada aos crentes por causa da sua paciência e da sua resistência e perseverança no meio da perseguição. E hoje os crentes são estimulados à paciência no meio das dificuldades. Nós queremos deixar esta mensagem de estimulá-lo a permanecer paciente, mesmo diante das dificuldades. E a fé em Jesus, querido irmão, impõe a nós a capacidade de resistir os ataques do inimigo e saber que em breve Cristo voltará, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, duas perguntinhas para você que já é crente e para você que talvez ainda não seja um crente em Cristo Jesus, mas que nos ouve. É Cristo o Senhor da sua vida? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Duas perguntas que só você pode responder. Nenhum de nós pode responder por você. Só você. Então, querido irmão, querida Igreja de Jesus, neste século, vigiemos para que aquele grande dia não nos apanhe, não nos encontre despreparados. Vigiemos, porque esse dia será um dia de surpresa. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, crendo na palavra do Senhor, confiante nesta palavra, Deus lhe dará a vitória.
Então, que o Senhor Deus nos abençoe, para que esta lição sirva de encorajamento para permanecermos fiéis na jornada da pregação do Evangelho. Amém? Oremos. Ó Deus querido, muito obrigado por esta lição. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Cuida da minha vida, da vida dos meus irmãos, da tua igreja neste tempo. Ó Deus, dá-nos a vitória sobre a Babilônia dos perversos, a Babilônia deste século, que se opõe contra a tua palavra, que zombam da tua palavra, zombam da igreja. Ó Deus, mas permita que a igreja permaneça fiel, firme, aguardando a volta vitoriosa do teu Filho, para que junto com ele sejamos vitoriosos. Oramos agradecidos por este momento de estudo da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, por mais esta oportunidade e nos encontraremos então na lição de número 12. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe as nossas famílias, as nossas igrejas, que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.